Você é um ser inroubável? Não, você não entendeu errado, eu falei isso mesmo, inroubável. Inventei essa palavra e nós vamos aprender o que é ser uma pessoa inroubável dentro das palavras de Jesus, né? Você está no estudo do livro de Mateus, nós estamos no capítulo 6, nos versículos 19 a 21, eu vou ler aqui rapidinho para você. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essas são as palavras de Jesus para nós. Palavras muito, muito, muito profundas, elas te tiram de um lugar, muda a sua consciência de um lugar e coloca no outro. Como assim, né? A primeira coisa que a gente vê nessas palavras aqui é terra e céu, como lugares distintos, que carregam valores distintos, que carregam posturas e comprometimentos diferentes, tá? Terra e céu, né? Não necessariamente céu enquanto céu lá, mas céu enquanto consciência, céu enquanto coisas imateriais que eu desenvolvo, tá? Então não é céu e nem é terra enquanto lugares específicos, mas enquanto características, né, de coisas vinculadas, né? O que caracteriza coisas da terra e o que caracteriza coisas de uma espiritualidade em Cristo Jesus, tá? Então a gente está falando disso, né? Coisas materiais, coisas da terra, coisas desse mundo, e coisas do céu, coisas imateriais, ok? Eu acho que isso fica bem claro, né? Então, Jesus vai dizer, olha, não ajunteis, não se comprometam, não gastem a sua energia, não se doem, né? Ele vai dizer aqui, não juntem tesouros nessa terra, não busque o que é valoroso desse tempo e espaço. Quando você se compromete, quando você se doa, quando você volta a sua energia para ter, né? E se encher desses valores da terra, dessas moralidades terrenas, Jesus vai dizer, você vai esvaziando a sua alma. Porque coisas tão petitinhas vão corroendo o seu ser, a traça, a ferrugem e o próprio ser humano vão arrancando pedaços de você. Porque quando Jesus fala para a gente não ajuntar, ele está dizendo para a gente não se comprometer, não fazer disso o objetivo da vida, se comprometer fisicamente, gastando o melhor do nosso tempo, que é a coisa mais valiosa que nós temos, né, individualmente, é o nosso tempo. Olha, não comprometa o seu tempo, não comprometa a sua energia psíquica, as suas afetividades, os seus pensamentos, mirabolando o que eu faço para conseguir tal cargo, tal dinheiro, tal contrato, e agora como que eu vou fazer isso, como que eu vou, sabe? A gente não está dizendo isso no campo das sobrevivências. Pensar a própria sobrevivência é sabedoria para a vida, Jesus vai dizer. Né? Jesus vai dizer, olha, quem for construir uma casa, ele tem que primeiro pensar o quê? Na base. Se ele constrói sobre areia, vai cair, mas se ele colocar pedras, fazer uma estrutura bacana, a casa não vai cair. Então, nesse texto, Jesus não está falando da sobrevivência. Jesus está falando dos nossos comprometimentos que visam termos e angariarmos aquilo que a gente não precisa para viver. E isso requer uma mudança de consciência. Então Jesus está falando, olha, não gaste o seu tempo em fazer ajuntamentos que não vão te beneficiar por um motivo muito simples, porque a alma humana não se alimenta de coisas materiais. Você, o seu corpo físico, pode até ser, né? A gente precisa de pão para comer, mas ele também não está falando disso, né? Ele está falando dos nossos luxos, ele está falando das nossas conquistas irracionais, né? Que a gente se compromete de tal maneira que a gente perde o nosso próprio ser. É isso que Jesus está falando.
Ele está falando daquele momento em que a gente ajunta e a gente vai perdendo as nossas capacidades afetivas, a nossa capacidade de julgamentos humanizadores e humanizados. É disso que Jesus está falando. Então, eu tenho que ter a consciência de que quando eu me comprometo nessa direção, essas traças, né, que são as coisas mais simples e naturais da existência humana na Terra, elas vão corroendo. O nível de fragilidade dela é muito grande. E a gente passou por isso recentemente aí pela pandemia e a gente viu que é assim mesmo, né? Por outro lado, Jesus nos abre um mundo de possibilidades. Possibilidades reais, possibilidades de não perda, de inroubabilidades, né? De você se tornar um ser que nada te rouba. Por isso que ele vai falar, olha, se comprometa a juntar tesouros, né? No céu, no campo das espiritualidades, onde nada pode te roubar. A paz, o amor, a longanimidade, a bondade, a fé, a esperança, são coisas que você vai colocando, vai ajuntando no seu interior e você vai se tornando um ser humano forte, um ser humano cheio de convicções espirituais. Não estou falando de um ser humano arrogante e chato, não estou falando desse, tá? Isso as espiritualidades não produzem. O que elas produzem em nós é uma consciência, aliás, humanizada, uma consciência do amor, uma consciência que carrega perdão. Jesus vai falar, se comprometam o físico, o psíquico, o seu emocional, as suas afetividades, naquilo que é eterno, naquilo que se pode guardar dentro de você. Porque na vida nós não temos a possibilidade de ficarmos neutros. Guarde isso para você. Não há neutralidade no caminho da nossa existência. Não há. Jesus falou, olha, vocês não podem, vocês não conseguem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Ou vocês vão investir a energia de vocês, energia psíquica, física e emocional na direção de Deus, se comprometendo nesse caminho, se abastecendo do que seja bom, ou vocês vão se comprometer com Mamon, que é das materialidades terrenas, que é status, que é poder, que é dinheiro, que vai produzindo dentro de você um mundo de arrogâncias internas, de altivez, de desconexão, né, com as realidades humanas e, sobretudo, a maior das desconexões que a ganância desse tempo, que o ter, né, que o tesouro desse momento faz conosco é justamente provocar desconexões com a nossa identidade, com quem nós somos de fato, com a importância das nossas vidas nessa terra. Vai causando vazios interiores e não à toa. Depressão, ansiedade, todas as doenças psíquicas têm muito a ver com a identidade do indivíduo. Tem muito a ver com os vazios aonde a alma se encontra. Exatamente. Muita gente que conquista, chega, juntou tanto tesouro que fala, a vida perdeu o significado, agora e agora, né? Ajuntei tudo, mas perdi os filhos, perdi a esposa ou o esposo, perdi as coisas simples da vida, não sei nem ver a beleza de se andar descalço no chão dessa terra, não sei nem o que é isso, ai que coisa idiota, não, isso é a essência do nosso ser. São as conexões que inundam a nossa alma de prazeres indizíveis. Hoje eu tô cheia de palavras de autorias duvidosas, né? Mas junta tesouro no céu. Busca esse caminho de espiritualidades, porque são eles que vão dar significado a tudo que a gente tem nessa terra. Ao que a gente tem e inclusive ao que a gente não tem. E que você nem vai desejar ter. Né? Porque como diz o salmista, né, lá no Salmo 23, de nada tenho tido falta, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ele me preenche, ele provoca contentamentos
superiores dentro do meu ser, contentamentos que de tal natureza e de tal grandeza que eu passo a me contentar com as simplicidades da vida. Porque eu tô tão cheio de imaterialidades, que as coisas materiais elas têm um espaço muito diminuto, um espaço muito reservado a elas. E por isso que Jesus finaliza a fala dizendo: olha, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Isso é um alerta. Olha, toma cuidado. Porque quando a gente tem um tesouro, é natural que você queira guardá-lo. Você vai investir todos os seus esforços para deixar ele bem guardadinho. Se você tiver tesouros materiais, você vai comprometer toda a sua existência em guardá-lo, em preservá-lo. Aí já pensou você preservando uma coisa, ao final da vida você descobrir que você preservou um tesouro, onde o escritor de Eclesiastes vai dizer, né? Eu já vi gente guardar tesouros, passar a vida toda guardando tesouros e a próxima geração dos filhos, eles, perdem esse tesouro em uma semana, em um dia. Já pensou você detectar isso? Que futilidade que eu perdi a minha vida. Por outro lado, Jesus vai dizer, né? Se eu guardo um tesouro e eu sei que esse tesouro é para a vida toda, a tendência é eu me parecer com esse tesouro e eu me parecer com o Deus desse tesouro. Lá no Salmo 115, é justamente isso que a gente vai entender, né? Se você adora esse Deus, a tendência é que você se pareça com os tesouros dele. Se você adora esse Deus, Mamon, você vai se parecer com esse tesouro de Mamon. E aí, fica a palavra e a reflexão para nós. Nós estamos nos parecidos com quem? Estamos nós parecidos com quem? Que tipo de Deus nós temos guardado enquanto tesouro? Você é um ser humano roubável, onde os seus tesouros são desse tempo? É com esse tesouro que você tem se assemelhado? É com os poderes dessa terra? Poderes materiais, poderes políticos, poderes econômicos? Ou você tem se apresentado diante desses poderes espirituais, aonde as suas armas e os seus instrumentos são a oração, são a fé, são o abraço apertado e caloroso a quem está sentindo dor? É uma palavra de esperança que tem saído como tesouro dentro da sua boca? Ou o seu tesouro é apenas um cartão, um status social, né? Uma promoção no seu serviço, uma qualificação, qualquer que seja dessa terra? Essa é a palavra de reflexão. A ideia aqui que Jesus nos propõe é que a gente tenha inteligência, use todo o nosso recurso de inteligência, de sensibilidade humana para construir na nossa caminhada aqui, nesse tempo, nesse espaço, tesouros no céu. Porque daqui nós não vamos levar nada. Nós vamos levar apenas o nosso coração e uma consciência, né, boa ou ruim, a depender do tipo de investimento e do tipo de comprometimento que a gente tem gastado nos nossos dias. Pense nisso, reflita, gaste um tempo, né, para você construir esses bons tesouros. A gente precisa, né, dar uma pausa na nossa vida e pensar naquilo que nós temos nos comprometido. E você vai entender a partir disso muito do que você tem plantado e mais ainda do que você tem colhido. Que Deus te abençoe nessa caminhada e não deixe de meditar nessa palavra. Deus te abençoe.